personagem da nossa mensagem nesta manhã não é ninguém menos que o construtor de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, além da menção na Bíblia, é mencionado pelo historiador judeu Flávio Joséfo, e Flávio Joséfo dá-nos um detalhe a mais, dizendo que Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia, ou seja, uma das 7 maravilhas, e o fez para agradar a sua esposa, que segundo Flávio Joséfo era proveniente de uma região montanhosa e sentia saudades da sua região de origem, e o rei, para agradá-la, teria edificado, teria construído os jardins suspensos da Babilônia para que ela pudesse ter uma visão semelhante à visão que obtinha nas montanhas, ou seja, uma visão do alto. O texto que nós lemos fala-nos que Nabucodonosor estava passeando, estava caminhando sobre o palácio real. Talvez fosse uma referência no texto bíblico aos jardins suspensos da Babilônia, ou seja, a uma das 7 maravilhas do mundo. E nessa posição elevada, o rei disse para si mesmo, em forma de interrogação, mas também como uma afirmação da sua autossatisfação, da sua autoexaltação. Ele assim disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, do alto de uma das 7 maravilhas do mundo, o rei caiu no primeiro dos 7 pecados capitais. Do alto da sua soberba, do alto da sua presunção, o rei fez esta confissão da sua pecaminosidade. E nós temos o retrato fiel de um dos primeiros pecados capitais, o orgulho. Mas que são esses 7 pecados capitais? Será que eles estão listados na Bíblia? Será que nós podemos encontrar em algum capítulo da Bíblia ou em algum versículo da Bíblia os 7 pecados capitais? Não. Eles estão espalhados por toda a Escritura, estão espalhados pelas páginas da Bíblia, e na verdade foram monges cristãos no 4º século depois de Cristo que elaboraram essa lista, que hoje é amplamente divulgada, é amplamente conhecida, para muito além das fronteiras do próprio cristianismo, esta lista denominada de 7 pecados capitais. E a lista extravasou as muralhas dos mosteiros e acabou indo para o domínio dos cristãos e se tornando um ponto de reflexão sobre a vida cristã. Quais são os 7 pecados capitais? O primeiro já mencionei, orgulho. O segundo, a inveja. O terceiro, a raiva. O quarto, a preguiça. O quinto, a avareza. O sexto, a glutonaria. E o sétimo, a libertinagem. Espero que você continue vindo nos próximos domingos. Nós vamos passar por todos estes pecados, ou seja, a cada domingo nós examinaremos cada um desses temas listados como 7 pecados capitais. Mas qual é a ideia desta lista? Por que eles são chamados de pecados capitais? A razão é a seguinte: na visão cristã, na visão teológica cristã estabelecida ao longo dos séculos, a compreensão é que estes pecados, estes 7 pecados, estão na origem de outros pecados. São pecados geradores, são pecados que procriam, são pecados que fazem com que nós cometamos outros pecados, por isso a sua força, por isso a sua importância, e por isso eles devem ser objeto da nossa reflexão. Uma vida marcada por bondade e santidade é uma vida que precisa levar em consideração o poder destes 7 pecados, ou seja, como eles funcionam, quais são os mecanismos que eles ativam e que levam o ser humano a cometer outros pecados. Para usar a linguagem mais contemporânea, a linguagem do nosso tempo, talvez nós pudéssemos denominar cada pecado desse de pecado combo. Está na moda, ou seja, o combo é uma combinação.
Você faz a escolha de um item e esse item se faz acompanhar de uma série de outros itens, de outros componentes. Assim, para ilustrar para você, eu diria o seguinte: escolha a raiva. Escolha a raiva e leve junto brigas, ofensas e ressentimentos. Ou escolha a avareza, e junto com a avareza você cometerá outros pecados, tais como injustiça, trapaça, insensibilidade, idolatria aos bens materiais, ou seja, são pecados que carregam consigo outros pecados, que levam o ser humano a cometer outras ofensas diante de Deus e a cometer outros pecados com o seu próximo em relação a outros seres humanos. Mas voltemos à Babilônia, voltemos ao palácio de Nabucodonosor, nosso personagem nesta manhã. Entre o 7º e o 6º séculos antes de Cristo, Nabucodonosor levantou-se como o grande conquistador do Oriente, o grande conquistador do mundo antigo. Ele venceu o Egito, a grande e temível potência do mundo antigo. Tendo vencido o Egito, ele encontrou o caminho aberto para dominar os países, os povos menores e de menor poder militar que estavam na região. E foi no ano de 586 que ele invadiu a cidade de Jerusalém, dominou toda a população de Jerusalém e levou para a Babilônia cativos, escravizados, o povo, a população de Jerusalém. Dentre eles estava Daniel, autor do livro que nós acabamos de ler e que é objeto da nossa meditação. Nabucodonosor tinha rivais, mas nenhum que o ameaçasse, nenhum rival que pudesse de algum modo abalar o poder que ele havia estabelecido no Oriente no tempo em que viveu. Pode-se dizer a respeito de Nabucodonosor que ele havia chegado no topo. Havia chegado no topo do mundo da sua época. Seu nome estaria para sempre escrito na história dos maiores, dos mais poderosos, dos mais ricos líderes que a história humana já conheceu. Ele havia conquistado o que havia para conquistar na época, havia realizado os seus sonhos, havia triunfado no seu domínio. Veja o que ele disse a respeito de si, o que ele disse a respeito da sua condição. Daniel 4:4 diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Esse não é o sonho de todos? Tranquilo em minha casa, feliz em meu palácio. Edificar uma casa, edificar um palácio para si, acompanhado de tranquilidade. Nabucodonosor diz isso: eu estava feliz e tranquilo no meu palácio. Com isso, nós chegamos ao tema central dessa manhã, o orgulho. Nabucodonosor estava tranquilo e feliz até que ele teve um sonho. Que sonho foi esse que Nabucodonosor teve? Ele viu uma grande árvore, uma árvore que estava solitária na terra, que se levantava e era vista de qualquer lugar, uma árvore cheia de frutos, uma árvore bela, uma árvore grande em cujos galhos se aninhavam todos os pássaros da terra, mas, na visão que o perturbou, essa árvore era decepada, era cortada no seu tronco, lançada por terra. As raízes não eram arrancadas, permaneciam no solo, mas a árvore perdia o seu resplendor, sendo lançada ao chão. Daniel recebeu a missão de dar a interpretação desse sonho para o rei Nabucodonosor. E ele o fez da seguinte forma: faço um resumo dos versículos de 20 a 25. Assim disse Daniel ao rei Nabucodonosor: a árvore que viste és tu, ó rei, e serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, tu comerás erva com os animais do campo, e serás molhado pelo orvalho do céu. Mas Deus foi misericordioso com Nabucodonosor. Na verdade, essa visão não tinha uma fatalidade, um determinismo, era um alerta, era uma advertência para Nabucodonosor. Ele poderia mudar e ele estava sendo avisado
para mudar. Veja o que diz o versículo 27. Portanto, diz Daniel para ele, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel está dizendo, arrependa-se, conserte a sua vida e talvez esta prosperidade, essa tranquilidade continuem na sua vida. O tempo passou, mais precisamente passaram-se 12 meses e o que fez Nabucodonosor? Apegou-se ainda mais ao seu orgulho. E o texto que nós lemos diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para minha casa real, para o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E então uma voz vinda do céu se dirige a Nabucodonosor dizendo, acabou, o seu tempo acabou, o reino passou, ele foi tirado de você. E você terá que aprender a lição. Qual lição? O céu domina. O céu domina sobre todos os reis e o céu domina sobre todos os seres que habitam a terra. Então, começa a parte que nós lemos. De rei, Nabucodonosor foi reduzido à condição de animal. Dos banquetes regados certamente ao que havia de melhor na sua época, ele teria de comer da erva do campo junto com os animais. Das vestes finas, do aconchego, do conforto do palácio, ele teria de ser lançado e seria lançado ao relento, às intempéries, e sofreria na sua pele todo tipo de desconforto de estar a céu aberto, de rei a animal. Faço um parênteses na nossa exposição, lembrando um acontecimento de alguns anos atrás, quando Saddam Hussein foi capturado. A imagem me impressionou muito. Ele foi capturado numa espécie de cova. Se você viu isso, você vai recordar, numa espécie de buraco no qual ele estava escondido, se enfiara para fugir da perseguição que sofria já há alguns anos. Mas o que me impressionou foi a imagem do homem que surgiu daquele buraco. Era um homem com o cabelo crescido, todo desgrenhado, com a barba toda bagunçada, com o rosto com algumas escoriações, e ele tinha nos seus olhos, na sua expressão, um olhar assustado, um olhar de perturbação, como se fosse um animal acuado. E eu me lembrei que havia lido também algum tempo atrás que Saddam Hussein tinha um método muito peculiar de conduzir as reuniões do seu gabinete, do seu ministério, quando ele era o soberano absoluto no Iraque. Quando algum dos seus auxiliares, algum dos seus ministros oferecia alguma discordância pública em relação a ele e ao seu governo, ele convidava a pessoa para uma sala ao lado da sala principal de reuniões, ouvia-se o estampido de um tiro, e Saddam Hussein voltava sozinho, se assentava e continuava a reunião como se nada tivesse acontecido. Contam que isso aconteceu mais de uma vez. Quando ele foi capturado e tinha no rosto aquela expressão de um animal acuado, eu me lembrei disso. E me lembrei de Nabucodonosor. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu nome? Com isto eu chego àquilo que é a chave para nós desvendarmos os mecanismos de orgulho e como o pecado do orgulho funciona no coração humano. A chave do orgulho está nesta palavra, eu. Esta é a chave. E este pecado é tão terrível porque ele é cheio de armadilhas e sutilezas. O orgulho pode infiltrar-se, inclusive, se infiltra em coisas boas. Este é o caso da história que Jesus contou entre o fariseu e o publicano. O fariseu fazia somente coisas certas, mas ele estava cheio de orgulho, e por isso aquilo que, embora fosse correto, estava maculado pelo pecado do orgulho. Mas também as pessoas muitas vezes se orgulham de coisas que não são aprovadas pela moral social e ainda assim sustentam este orgulho com base no seu eu. Mas há duas coisas que o orgulhoso diz,
faz e menciona o tempo todo. O orgulhoso costuma dizer: eu fiz isto, eu fiz isto. Não é esse o retrato de Nabucodonosor? Esta é a Babilônia que eu edifiquei, que eu construí, que eu preparei, que eu levantei para a glória do meu nome. O orgulhoso só tem olhos para si. O orgulhoso só presta atenção em si. O orgulhoso só reconhece os seus próprios feitos. É isso que Nabucodonosor faz, dizendo: eu fiz isto, eu realizei isto com a minha força e para a minha glória. Num coração cheio de orgulho, não existe espaço para Deus. Não existe lugar para Deus num coração cheio de orgulho. O coração orgulhoso está cheio de si e da sua própria vaidade. O orgulho não deixa espaço para reconhecimento. Reconhecimento de Deus, da bênção de Deus. Eu fiz isto, mas o fiz. O fiz porque Deus me abençoou. O fiz porque Deus foi misericordioso. O fiz porque Deus me deu recursos, Deus me deu inteligência, Deus me deu forças para que eu fizesse isso. Mas o coração orgulhoso diz: eu fiz, eu fiz. Eu fiz com a minha força, com a minha inteligência e, portanto, a glória e o louvor são meus também. Mas o orgulhoso também diz: eu mereço isto, eu mereço isto. Como só tem olhos para si, se as coisas estão indo bem, se o sucesso chegou na sua vida, o orgulhoso diz para si mesmo: eu mereço isto. Eu mereço isto porque eu sou mais fiel do que os outros. Eu mereço isso porque eu sou mais inteligente. Eu mereço porque eu trabalho mais do que os outros. Eu mereço porque eu sou mais bonito do que os outros. Eu mereço isto porque eu sou melhor do que os outros. Também o contrário é verdadeiro. Quando as coisas dão errado, quando as coisas não vão bem, quando os seus sonhos não se realizam, o orgulhoso se revolta e diz: eu não mereço isto. Olhe para essas outras pessoas, inferiores a mim, menos inteligentes do que eu. A vida não está sendo justa comigo, porque os outros estão se dando melhor do que eu, quando eu mereço muito mais do que eles. John Wesley, pai do metodismo, teólogo, ele foi preciso, quase que cirúrgico, quando ele identificou a natureza do orgulho. John Wesley assim disse: todo orgulho é idolatria. Todo orgulho se resume à idolatria. O orgulho é a adoração idólatra de si mesmo, dos seus feitos, das suas realizações, das suas conquistas, das suas boas obras, da sua retidão, da sua correção. Por isso, na raiz do orgulho está a idolatria. Mas qual é a cura? Qual é o remédio? Como é que nós podemos ser arrancados do nosso orgulho? É aprender que o céu domina. O céu domina. Daniel disse para o rei Nabucodonosor que ele precisava aprender essa lição. O céu domina. Os homens não dominam. O céu domina sobre eles. E o rei precisava entender que ele era apenas um ser humano e não um Deus. E aqui, a passagem de Daniel, ela é muito instrutiva. Nabucodonosor precisava aprender que ao querer ser mais do que um ser humano, porque era isso que ele queria, ser mais do que um ser humano, ao pretender ocupar o lugar de Deus e ser um Deus, ser uma divindade, na verdade, ele estava sendo menos do que humano. E ele estava sendo e seria reduzido à condição de animal, à condição animalesca. Ao querer ser um Deus e não apenas um ser humano, ele não só não se tornou um Deus, mas foi feito menos que humano, tornou-se um animal. Veja comigo o versículo de número 16 que está na tela. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E a realização da profecia: foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. O orgulho faz com que o ser humano queira ser
Deus. O orgulho faz com que o ser humano queira ser mais do que humano, mas, ironicamente, o resultado do orgulho, o resultado de deixar-se dominar pelo orgulho é tornar-se cada vez menos humano, mais brutalizado, mais bestializado, mais animalizado. É isso que o orgulho, ironicamente, realiza no coração humano. O orgulho desumaniza porque ele rouba de nós a sensibilidade e a capacidade de empatia. O animal guia-se pelo instinto de sobrevivência e por isso ele só pensa em si. Você já viu que uma pessoa cheia de si, cheia de orgulho, você já viu como ela trata as outras pessoas? Que tipo de tratamento ela oferece aos outros? Normalmente, o desrespeito, o desprezo, a arrogância, a desconsideração e, às vezes, se for possível, até a violência, até os maus tratos físicos. É verdade que muitas vezes uma pessoa orgulhosa é gentil. Às vezes uma pessoa orgulhosa é bastante educada, mas geralmente buscando alguma vantagem. E se não está buscando uma vantagem direta, está buscando a ostentação. A ostentação, muitas vezes, da sua cultura, dos seus bons modos, da sua boa educação e a ostentação da sua superioridade em relação aos outros que estão ao seu redor. A grande lição de Nabucodonosor é simples. Aquele que está cheio de orgulho e pensa que é grande coisa, se desumaniza, se brutaliza, se bestializa e se torna menos que gente, se torna animal. Levantei os olhos ao céu, diz Nabucodonosor, até que levantei os olhos ao céu. A cura da loucura, do orgulho, começa quando o animal, Nabucodonosor, aprende a olhar para o céu. O texto está na tela. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eu acho extraordinária essa imagem do rei, vagando como um animal pelos campos, comendo da erva do campo, sendo banhado pelo orvalho, e um dia, aquele homem que se tornou um animal, um dia ele olha para cima, ele olha para o céu, e diz o texto bíblico, quando eu olhei para o céu, tornou a vir um entendimento, recuperei o meu entendimento. Quando ele reconhece, ele recupera o seu entendimento, quando ele reconhece, há um Deus acima de mim. Há alguém que tem mais poder do que eu nesta terra. Ele recupera a sua lucidez e recupera a sua humanidade. A imagem é fantástica. A imagem é fantástica e não poderia ser mais clara para ilustrar o ponto principal do orgulho. O orgulhoso, ele acostuma-se a olhar de cima dos seus jardins suspensos, e só olha de cima para baixo, só vê inferioridade em todos aqueles que estão ao seu redor. Nabucodonosor acostumara-se a ver o mundo do alto do seu palácio, do alto do seu poder, do alto da sua riqueza, e lá do alto ele só olhava para aqueles que estavam abaixo dele. Por isso ele é reduzido à condição de animal, e nessa condição ele precisa aprender a levantar os seus olhos para o céu e a reconhecer que há um Deus que governa sobre a vida dele, e aí ele recupera a sua humanidade, recupera o seu bom senso. Quando nós aprendemos a levantar os olhos para o céu, o orgulho murcha e a gratidão cresce. A gratidão se fortalece quando nós aprendemos a olhar para o céu. Veja o que Paulo, o apóstolo, escreveu. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Para entender isso é preciso olhar para o céu e reconhecer que toda boa dádiva,
todo presente, todo dom, toda qualidade, qualquer coisa que você faça e faça bem, que seja motivo de satisfação e realização na sua vida, você tem, porque você recebeu de Deus. E você precisa reconhecer isso. Termino a nossa meditação. Não há quem não lute com o orgulho. Eu luto. Certamente você luta também com o orgulho na sua vida. E eu não conheço outra forma mais eficaz, outra forma melhor de diminuir o espaço do orgulho no meu coração, senão conceder esse espaço para Jesus, para Cristo, para que Ele domine, para que Ele ocupe este espaço. Não conheço outra forma de enfrentar uma vida egocêntrica, que é a natureza do orgulho, senão tornando esta vida uma vida cristocêntrica, uma vida centralizada na pessoa de Jesus Cristo. É preciso levantar os olhos ao céu. Mais precisamente, é preciso levantar os olhos e olhar não só para o céu, mas olhar para a cruz. Olhar para a cruz na qual Jesus foi pregado pelo meu pecado, pelo seu pecado e para que nós fôssemos perdoados por Deus. Na Páscoa desse ano, eu separei um tempo para ouvir a Paixão segundo São Mateus de Bach, para ouvi-la como meditação. E ouvindo esta peça belíssima, eu fui levado a procurar um pouco mais de informações a respeito da Paixão segundo São Mateus, composta por Bach. E encontrei uma resenha, e nessa resenha, aquele que a escrevera a terminava com uma mensagem belíssima sobre a cruz, sobre o significado da cruz, sobre o impacto da cruz na vida dos seres humanos, na vida da humanidade. E ele diz a seguinte frase que de algum modo resume o que eu estou tentando deixar com você nessa manhã, que é a passagem de uma vida egocêntrica para uma vida cristocêntrica. Assim disse o resenhista: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser um Deus, mas só Deus quis ser homem. Todo homem quer ser um rei, todo rei quer ser um Deus, mas só Deus quis ser homem, e homem crucificado. Segundo Isaías, homem de dores, homem que sabe o que é padecer, aquele que estava na cruz e as pessoas viravam o rosto, tal era a sua desfiguração. Não víamos nele beleza nem formosura. Se nós quisermos uma vida desarraigada de orgulho, nós precisamos erguer os olhos para o céu e olhar para a cruz e para aquele que foi pregado na cruz por mim e por você. Convido você, nesta hora, a orar comigo, fechar os seus olhos e a orar nesse instante comigo. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos-te, ó Deus, porque a tua palavra toca o nosso coração e por meio do teu Espírito a tua palavra dirige a nossa atenção para aquilo que precisa ser sanado na nossa vida. Queremos apresentar-te nesta hora o nosso orgulho. Tantas vezes, ó Deus, nós nos orgulhamos do que somos, do que fazemos, nos orgulhamos daquilo que conquistamos, nos orgulhamos dos nossos bens, e ao fazermos isto, ó Deus, nós nos esquecemos que Tu és a fonte de todo o bem. Não nos alegramos, ó Deus, como deveríamos, mas nos orgulhamos. Pedimos-te que Tu nos dês, ó Pai, a alegria de reconhecermos que Tu és a fonte de todo o bem. Alegria, ó Deus, de reconhecermos que aquilo que somos, ó Deus, e as alegrias e conquistas que experimentamos nesta vida, nós as experimentamos, nós as temos, porque nos foram dadas por Ti. Dá-nos, ó Deus, dá-nos um coração humilde para reconhecermos que o céu domina. O céu domina e Tu dominas sobre os grandes e pequenos, sobre as grandes coisas, sobre os grandes momentos da nossa vida e sobre os momentos silenciosos,
os momentos não conhecidos, um momento privado, particular. Em tudo, Tu dominas, ó Deus, sobre cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, este coração humilde, para que não queiramos, ó Deus, não queiramos nos alçar à posição de deuses, de nossos próprios deuses, e ao fazê-lo, não sejamos animais. Dá-nos, ó Deus, a condição de humanos, humanos que querem se parecer cada vez mais com o Teu Filho crucificado pelos nossos pecados. No nome de Jesus, nós oramos. Amém.